Bem-vindo à sessão final do módulo 3, Faturação, Sistemas e Rotinas. Conhece os seus números. Agora vamos garantir que recebe corretamente e que se mantém organizado. É a maquinaria que mantém um negócio criativo a funcionar sem sobressaltos. Vamos começar. Comecemos pela própria fatura. Uma fatura em conformidade tem 4 partes essenciais. Primeiro, os dados de ambas as partes, o seu nome e morada, os do cliente e os números de IVA onde se aplicam. Segundo, as linhas de itens. Para cada coisa que está a cobrar, uma descrição clara, a quantidade, o preço unitário e o total. Terceiro, a discriminação de IVA, a taxa que aplicou e o montante exato de imposto cobrado. E quarto, a numeração legal. As suas faturas têm de seguir uma sequência contínua e única sem lacunas, sem duplicados. Isto não é burocracia por burocracia. Uma fatura em conformidade é o que torna o seu pagamento exigível e os seus impostos em ordem. Agora, o IVA. É aqui que as regras variam genuinamente consoante o país, por isso vamos comparar 3. Em Portugal, a taxa normal é de 23%. O software de faturação certificado é obrigatório e tem de guardar os registros durante 10 anos. Na Estónia, a taxa normal é de 24%, ligeiramente mais alta, mas não há obrigação de software certificado e os registros guardam-se durante 7 anos. Na Bulgária, a taxa normal é de 20% e o país chega à norma de faturação eletrónica da UE em 16.931. A lição aqui é maior do que os números. As regras diferem consoante o país, por isso verifique sempre a taxa, o limiar e as obrigações do seu próprio país. Nunca copie simplesmente os valores de outro país, como mostra a diferença entre 7 e 10 anos de conservação de registros. Alguns erros de faturação surgem uma e outra vez. Vamos garantir que os evita. O primeiro, informação de IVA em falta. Sem o número de IVA ou taxa correta, uma fatura fica não conforme e difícil de recuperar o imposto. O segundo, numeração quebrada. As suas faturas têm de seguir uma sequência contínua e única. Lacunas e duplicados levantam suspeita junto das autoridades fiscais. O terceiro, usar ferramentas não certificadas onde são exigidas. Em Portugal, por exemplo, as faturas têm devido software certificado pelo Estado, um editor de documentos comum simplesmente não serve. Na dúvida, use software de faturação dedicado. Ele impõe descatamento da maioria destas regras por si, para que se possa concentrar no trabalho. Não tente registar tudo isto à mão. Boas ferramentas fazem o trabalho pesado. Muitas são grátis para começar. O web é gratuito para sempre. Na Estónia, o Merit Activa e o próprio eFinancial do Estado oferecem planos gratuitos. As melhores ferramentas estão prontas para o IVA. Programas como o Simplebooks e o Smart Accounts podem entregar a sua declaração de IVA diretamente à autoridade. E mantenham-o no futuro. A faturação eletrónica está a espalhar-se pela UE ao abrigo da norma EN 16.931. Por isso, escolha uma ferramenta que já suporte. No conselho, comece com uma ferramenta gratuita adequada ao seu país e passe a uma melhor só quando o negócio crescer ao ponto de precisar de mais. Por fim, o hábito que liga tudo, as rotinas financeiras. As delas. Primeiro, uma reconciliação mensal. Uma vez por mês, verifique se o status do seu banco coincide com o seu registro. É uma pergunta simples se a minha folha coincide com a minha conta bancária. Apanha duplicados, lançamentos em falta e erros discretos. Segundo, uma revisão trimestral. A cada 3 meses, compare os seus rendimentos e custos reais com o seu plano. Em o que esperava, surgiram novos custos. Terceiro, ajuste os seus preços. Pergunte se o seu valor ainda faz sentido. Suba os seus pacotes se os custos aumentaram. Elimine serviços que não são rentáveis. O truque é escrever a rotina. No primeiro dia de cada mês, reconcilie o meu banco com o meu registro. Uma rotina com que se comprometeu vale mais do que a força de vontade. Sempre. Antes dos detalhes por país, vamos cobrir as noções de IVA, as ideias que carregam a maior parte do peso. Primeiro, o limiar de registro. Abaixo de um certo volume de faturação anual, pode não ter de cobrar IVA de todo. Acima dele, o registro torna-se obrigatório. Esse limiar varia bastante, cerca de 40.000 euros na Estónia e diferente novamente em Portugal e na Bulgária. Segundo, as declarações regulares. Uma vez registado, entrega declarações de IVA num calendário muitas vezes mensal através do seu portal fiscal nacional. Terceiro, as regras transfronteiriças. Vender por toda a UE segue o regime do balcão único, que permite tratar de IVA da UE num só sítio. Basta manter a documentação em ordem. O padrão é sempre o mesmo. Os conceitos são comuns a toda a Europa, os números são locais. Por isso, aprenda a ideia aqui e depois verifique os valores do seu próprio país. Uma questão estrutural surge uma e, outra vez, deve trabalhar como empresário em nome individual ou constituir uma sociedade. O empresário em nome individual trabalha em nome próprio. É o mais simples de constituir, sem capital social exigido. Mas uma armadilha é a responsabilidade pessoal limitada. O seu património pessoal fica exposto e é tributado como rendimento pessoal, até com o seu trabalho pequeno, de baixo risco e ocasional. Uma sociedade por cotas é uma entidade jurídica separada. A sua grande vantagem é a responsabilidade limitada ao seu património pessoal fica protegido se o negócio tiver problemas.
E, muitas vezes, só o lucro que retira é tributado, enquanto o lucro reinvestido permanece isento. Na Estónia, por exemplo, a sociedade por cotas privada autônoma precisa de apenas 1 cêntimo de capital social por sócio e só tributa o lucro distribuído. Essa combinação é exatamente a razão pela qual se tornou a escolha padrão, por defeito, para a maioria dos freelancers criativos. Duas regras de conformidade tropeçam os criativos mais do que quaisquer outras. Vamos garantir que assim nunca tropeçam. A primeira é a numeração legal. As suas faturas têm de seguir uma sequência única e ininterrupta sem lacunas e sem números atualizados. As autoridades fiscais estão atentas a isto, porque a numeração quebrada é um sinal clássico de rendimento em falta. A segunda é o software certificado. Em alguns países, Portugal é o exemplo mais claro, as faturas têm devido ferramentas de faturação certificadas pelo Estado. Quando essa regra se aplica, o editor de documentos comum simplesmente não está em conformidade, mesmo que a fatura pareça perfeita. E guarda os seus registros pelo tempo que exigir. São 7 anos na Estónia, 10 em Portugal, por isso verifique sempre a regra do seu próprio país. Acerte na numeração e no software, e o resto da faturação é genuinamente simples. Mais uma coisa para manter no seu radar, a faturação eletrónica. Por toda a UE, a faturação está a tornar-se digital e legível por máquina e vale a pena compreendê-la antes que o alcance. Assenta numa norma comum da UE, a EN 16.931, que torna as faturas legíveis por software através das fronteiras. A implementação está a acontecer por fases. A faturação eletrónica de empresas para o Estado já é obrigatória em muitos sítios. E a faturação eletrónica mais alargada, de empresa para empresa, é esperada por volta de 2027, com alguns países, como a Estónia, já a avançar. Por isso, eis a conclusão prática. Não precisa de agir hoje. Mas, quando escolher a sua ferramenta de faturação, escolha uma que já suporte faturas eletrónicas estruturadas. Essa pequena escolha agora evita corridas quando as regras chegarem. Vamos juntar um módulo TES em 4 passos. São 1. Finanças criativas. Aprender a ver o seu dinheiro com contas separadas, um registro simples e um mapa do dinheiro. E que o lucro não é o mesmo que dinheiro. São 2. Orçamento e fluxo de caixa. Aprender a planear o futuro, a acompanhar o fluxo de caixa e a calcular a sua autonomia financeira ao seu número de sobrevivência. Seção 3. Preços e ponto de equilíbrio. Aprender os seus custos e ponto de equilíbrio, como definir um valor sustentável e como definir preços pelo valor. E seção 4. Faturação e rotinas. Faturas em conformidade, regras de IVA que variam consoante o país, e os hábitos mensais e trimestrais que mantêm tudo a funcionar. Isto conclui o módulo 3. Tem agora um sistema completo e prático para gerir as finanças criativas. Dinheiro que consegue ver, um plano em que pode confiar, preços que funcionam e rotinas que se mantêm. Este projeto é financiado pela União Europeia. Obrigado por assistir